Olá, sou Isabel Bossi do Positividade Life Coaching. Hoje eu vou conversar com Cristi Coelho, ela é nutricionista, pesquisadora de um centro de alimentos da USP e trabalha na tabela, uma das responsáveis pela tabela de composição de alimentos. Vamos conversar um pouco? Olá, Cristi. Leca, tudo bem? Que ótimo. Tá frio aí? E os meninos estão bem? Oi, Regina. Acho que hoje não tá muito frio, né? Hoje tá melhor um pouquinho. Escolhi essa live um pouquinho mais tarde para... Tem muita concorrência às 8 horas e as pessoas pediram para trocar de horário, então estamos experimentando este novo horário. Um pouquinho frio, né? E os meninos, Leca, tá bem? Estão bem? Deixa eu chamar a Cristi. Chamando. E aí a gente já vai acertando aqui a câmera. Positividade Life Coaching. Ah, você tem que virar a sua câmera. Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso, porque o meu suporte só fica desse jeito. Pera lá. Acho que você... Tá bom. Esse momento é para isso mesmo. Deixa Ai, eu ver se eu acerto a minha cabeça aqui também, que eu tô com a minha acho que cabeça vai ter que ser na tortada. mão. Aí. Ah, jura? Não dá para você ficar de Pera algum lá, jeito. Aí, deixa eu pronto, acho que é tentar. aqui. Isso. Ai, peraí, o meu também tá caindo aqui. Aí, o meu deu. Aí, beleza. Caiu de novo. Essa Bom, entrada aqui é muito legal. Aí, oi, tá pronto. ouvindo? Ficou, não pode mexer. Eu tô vindo, tô vindo. Olha, a gente tá com a camisa da mesma cor. Oi, Jana! Janaína, minha colega lá de Santos. Eu vi você foi para Campos do Jordão, né, Jana? Passa frio. Comemorar o aniversário do maridão. Que legal. O pessoal tá chegando. E que legal. Falta ainda 2 minutinhos. Seu Fred entrou. Seu Fred é o técnico de som aqui, o diretor da positividade aqui. Meu assessor aqui. É. Ai, que legal. Hoje não tá muito frio, né, Cristi? Não, hoje tá mais tranquilinho. É. Hoje tá também. Tá Hoje já boa a deu para imagem? até. Já tá boa, tá ótima a imagem. Tá? Bem clarinha, tá joinha. Uhum. É isso aí, ó. Falta só mais um minutinho, vamos dar mais um minutinho. E Uhum. aí, como a gente informa às 9, aí belezinha. Tem uma convidada aqui. Ah, Josefine! Ui, que brava! É por causa do vizinho. Ah, Não jura? pode. É. É os amigos Ah, vizinhos. aham. Que bonitinha. O meu tá deitado ali no sofá olhando pra mim. Não, ela é minha fiel companheira. A hora que eu sentei que ela já subiu para vir no colo. É, que legal. Ai, muito bonitinho isso, né? Deixa eu encostar a outra Eles porta aqui são... só um minuto. Tá, tá. Agora eu vou encostar. Estamos aqui, Positividade Life Coaching. Vou conversar com Cristi Coelho. Sejam bem-vindos ao meu projeto Conversando com a Coach. Só mais um minuto a gente já começa. Eu gosto de contar um pouquinho aqui do começo, o que a gente está fazendo aqui, o que eu estou fazendo aqui. Oi, Borete, boa noite. Esse projeto aqui começou já em 2018, né? Eu fiz uma capacitação de coaching e aí fazia os processos com as pessoas e aí virou uma conversa, né? Virou um bate-papo e aí eu acabei trazendo para esse canal. Bom, são 9 horas, vamos começar então. Boa noite para vocês que estão aqui com a gente. Eu Boa sou a noite. Isabel Bossi. Trabalho com positividade. Olá, Andréia. Tem umas fiéis escudeiras que vão chegando aí, que estão em todas as lives. Trabalho com positividade, né? E escolhi esse tempo
quarentena para conversar com pessoas, para elas contarem para a gente como é que elas estão enfrentando os desafios desse momento de quarentena, e as coisas que as pessoas estão fazendo para nos inspirar. Porque motivação é uma coisa que vem de dentro, mas inspiração é quando a gente olha para outra pessoa e fala, poxa, eu posso fazer isso, né? Isso aí é possível para mim e acho tão legal. Tenho tido tantos retornos assim das pessoas falando que essas lives têm inspirado elas nesse tempo. Também serve para dizer que a gente faz parte de um grupo, como eu disse, tem pessoas que aparecem aqui toda quinta-feira, né? Faz parte de um grupo. E aí, assim, quando eu falo de positividade para as pessoas, Cristi, as pessoas falam, você fica falando assim, ai, é só pensar positivo que resolve? Não é pensar, não é só pensar positivo, né? A positividade, ela tem várias coisas que a gente precisa, várias ações que a gente precisa fazer. Uma das ações é pensar positivo, né? Uma das ações é pensar positivo. E aí eu estou lendo um livro muito legal que uma colega minha me indicou, que chama O Jeito Harvard de Ser Feliz, e é um livro sobre positividade. E aí eu gostaria de comentar um pouquinho o que esse livro fala. Ele diz assim, o que é ser positivo? É elevar o nosso espírito para colocar numa posição maior, é meditar, encontrar algo que nos causa expectativa, porque essa expectativa libera a endorfina, adotar gestos conscientes de bondade, injetar positividade no ambiente, se exercitar, gastar dinheiro com experiências e não com coisas e exercitar pontos fortes. Ó, quanta coisa! Então não é só assim, a Isabel fala, positividade, aí assim, eu vou ficar pensando aqui e vai acontecer. Não, mão na massa, né? Sim, nada cai no colo. Nada cai no colo. E então eu trabalho com um tripé, que é tomar água, respirar e pensar positivo. Esse é o tripé do meu coach, né? Do meu coaching. E na meditação eu gostaria de dizer que eu estou fazendo meditação há 4 meses já, com Tadashi Kadomoto, às 6 horas da manhã, né? Hoje de manhã tinha 21.500 pessoas meditando ao mesmo tempo. Então, assim, é fora de série a energia que você entra quando você começa a tomar algumas atitudes, né? E aí fala assim, mas acontece, começa a acontecer. Se você começa a fazer ações boas, as coisas começam a acontecer. Ela tá aqui, ó. Lígia Bicudo. Bom, hoje a minha convidada é Cristi. Travou? Travou um pouquinho, voltou. Aqui fica subindo e descendo. Hoje eu vou conversar, a minha convidada é Cristi Coelho, eu tenho um grande prazer de trabalhar com ela lá no Centro de Pesquisa. Prazer é meu. Centro de Pesquisa da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, lá da USP, da Poli, né? E a Cristi, ela é nutricionista, ela é pesquisadora lá, e ela é uma das responsáveis pela Tabela Brasileira de Composição de Alimentos. E eu estava conversando com meu filho hoje, ele falou assim, mãe, e isso existe? Eu falei, meu filho, existe. Existe. Mãe, e pra que é? Eu falei, assista a live que ela vai explicar pra gente o que é a tabela. E é uma grande entusiasta do scrapbook, que é uma atividade muito legal, né? Eu fui até pesquisar um pouquinho, que nos Estados Unidos tem 25 milhões de entusiastas por essa arte. Começou né? pelos... Então, na verdade, ela começou com a Rainha Vitória há muito tempo atrás, né? lá, tem uma história. Tem uma história. Os Mormons também, nos Estados Unidos, preconizam, aí ficou um pouquinho mais, digamos assim, moderno, né? E agora tem uns entusiastas aí pelo mundo afora. Pelo mundo afora. Então, assim, muito obrigada por você ter aceitado conversar comigo. Eu acho que é super legal, né? A gente ter a oportunidade de conversar coisas. Assim, a gente está lá no trabalho junto, mas a gente sabe o que você faz, mas não sabe o que você faz, né? Então, assim, essa live tem promovido eu conversar com pessoas que explicam o que ela faz na prática, né? Para as pessoas saberem. E
com isso, a gente fala, eu trabalho com isso, mas eu atuo também no scrap e tal, porque é isso que me dá essa energia, principalmente nesse tempo de quarentena. Seja muito bem-vinda e aí a palavra Obrigada. está com você agora, Cristi. Eu que agradeço pelo convite, Bel. É um prazer trabalhar contigo também lá na USP. E vou contar então um pouco da minha história aqui em São Paulo, porque eu não sou daqui, eu sou de Curitiba, na verdade. Faz somente 6 anos que eu moro em São Paulo, né? Como que eu fui parar na USP, como que eu fui parar no meu trabalho hoje, né? E o que a quarentena fez comigo, né? O que eu estou fazendo agora, né? Então, eu sou técnica em processamento de dados, uma área que não tem nada a ver com a área de saúde, né? Mas quando eu terminei meu curso técnico, que na época era o segundo grau, o antigo segundo grau, né? Que agora não existe mais. Falei, eu não quero fazer algo normal, eu quero fazer alguma coisa já meio direcionada para alguma área de atuação. Quando eu finalizei o curso, eu vi que não era aquilo que eu queria, não tinha paciência suficiente para analisar 1.000, 2.000 linhas de comando para achar um erro. Eu falei, não, isso não é comigo. Aí eu fui para a minha segunda área de paixão, que é a área de saúde, né? Pensei no primeiro momento em fazer biologia, mas tinha muita anatomia para o meu gosto. Eu falei, não, também não quero isso. Vou para a área de nutrição, que era o que tinha disponível na época. Eu tinha prestado vestibular para agronomia, ainda bem que eu não passei, porque eu ia ser uma engenheira agrônoma frustrada, não tem nada a ver comigo. Passei para nutrição, né? Fiz o curso de nutrição, no terceiro ano eu resolvi que não era aquilo que eu queria, eu ia mudar, ia para serviço social. Minha mãe bateu o pé e falou, não, vai terminar, se você quiser fazer outra faculdade depois, você faz. Aí terminei a faculdade de nutrição, ainda bem, porque eu também ia ser outra assistente social frustrada, porque realmente a minha paixão é nutrição. Eu demorei um tempo para me achar na profissão, eu acho que é muito comum isso, porque as grades curriculares elas acabam dando mais ênfase para a área de formação no final da faculdade, então meio que você se frustra no começo, até você realmente entender o que é a profissão. Né? Eu trabalhei praticamente todas as áreas da nutrição, né? Num primeiro momento até pensei, vou para a área de hospitalar ou para a área de ambulatório. Cheguei a trabalhar em consultório, não cheguei a trabalhar em hospital diretamente, né? Mas trabalhei na área de restaurante coletivo, mas onde eu me encontrei realmente foi na área acadêmica. Comecei a trabalhar em faculdade em 2002, eu me formei em 98, fiz uma especialização, e dentro da faculdade que eu me formei, eu trabalhei durante 10 anos, que eu tive a oportunidade de fazer um mestrado. E aí, dentro desse mestrado, que eu descobri a minha paixão. Na verdade, eu desconheço quem trabalha com o que eu trabalho hoje. Eu trabalho com informática e nutrição. Eu trabalho com inteligência artificial, aplicação de técnicas de inteligência artificial dentro da área de nutrição. Meu mestrado foi com isso. Legal. E o doutorado surgiu depois. Então, eu trabalhei 10 anos nessa faculdade lá em Curitiba, e aí eu acabei indo para o interior do Paraná, por uma série de situações. A faculdade veio a falir, né? E eu fui buscar outras oportunidades, né? A gente tem que pagar boleto, né? Saí de Curitiba, fui para a União da Vitória, que fica a 250 quilômetros de Curitiba. Fui sozinha, né? Tipo, eu, a minha cachorra e só. E aí eu comecei uma nova vida em União da Vitória. Eu digo hoje que foi o meu teste para vir para São Paulo depois. Então eu morei lá 4 anos, eu trabalhei 5 anos lá e foi excelente. Foi onde eu tive toda a minha experiência de docência, né? Fiz muitas amizades, conheci muitas pessoas super bacanas, né? E aí no 2012, final de 2012, eu mandei um e-mail para a professora Elizabeth Wenzel, né? Porque eu queria um pouco mais, né? Não queria só mestrado, queria um pouco mais, fazer mais algo da minha vida, porque aquilo já não me bastava. Ela demorou um tempo para responder, mas me respondeu, e em março de 2013 eu vim para São Paulo. Foi a primeira vez que eu entrei dentro da USP. Eu não tenho como descrever o que foi pisar dentro da USP e até mesmo conversar com ela, né? Falei do que eu trabalhava, ela se mostrou interessada, e então durante o ano de 2013 eu me preparei para me mudar efetivamente para São Paulo em 2014. Ou seja, mudei minha vida completamente. Completamente, com 38 anos de idade. Então, assim, eu já tinha uma vida no Sul, morava, tinha
né, tinha trabalho, etc e tal, minha família, mas não, em 2014, dia 12 de fevereiro, eu vim para São Paulo, com a cara e com a coragem, não conhecia ninguém aqui. Aham. E aí comecei a Aí. fazer comecei a fazer o doutorado aqui, né, e fiz o doutorado, terminei em setembro de 2018. Quando eu vim para São Paulo, a ideia era que eu trabalhasse, então, com o que você tinha comentado no começo, com os dados da tabela brasileira de composição de alimentos. O que vem a ser essa Certo. tabela, né? Então, em 98, na verdade, o professor Franco Lajola e a professora Elizabeth Wenzel, que são dois pesquisadores da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, já aposentados, eles reuniram uma série de cientistas para tentar melhorar a qualidade dos dados de composição de alimentos. O que é isso? Os dados que vêm descritos no rótulo, eles dependem de uma fonte. Então, o Ah, arroz, o macarrão, eles têm que vir de algum lugar, certo? certo, Então, você precisa de uma base fidedigna, né, que seja adequada, certo. para você consultar e para fazer esse rótulo. Outra situação também é quando você vai fazer uma avaliação de um paciente, o que o paciente come, ou prescrição de uma dieta. O exemplo mais Ah, novo agora é a pesquisa de orçamento familiar, né, que é feita a cada 10 certo, anos, que avalia o que a população brasileira está consumindo. Também é preciso de uma base de dados para poder avaliar isso. E até então, no certo. Brasil, nós não tínhamos uma base de dados com dados nacionais. Brasileira, brasileira. Brasileira. Nós temos, por exemplo, a tabela da TACO, da Unicamp, que são somente 600 alimentos, acaba não englobando todos os alimentos que a população consome. Tanto que em Certo. 2008, a última POF que foi feita, foi coletado os dados, só que ela foi analisada com os dados dos Estados Unidos, porque até então nós não tínhamos esses dados aqui no Brasil. Até então, a Entendi. nossa tabela brasileira, que tem 26 anos agora, 26, 27, 98, 26 anos, Vinte e seis. ela tinha dados, mas eram dados pontuais. Por exemplo, tinha dado de banana, mas só tinha carboidrato. Tinha dado de cenoura, mas só tinha vitamina A, citando exemplos bem básicos. Agora Tá. não. Agora ela tem, por exemplo, dados de cenoura ou dados de banana, carboidrato, proteína, gordura, fibra, Ah, que vitaminas e legal. minerais. Então, Certo. esse foi o trabalho que foi feito de 2013 para cá, que faz, a tabela faz parte, então, desse centro de pesquisas que é o FORC, e um dos objetivos foi esse, criar essa tabela, na verdade, elaborar essa tabela, para poder fazer toda essa parte de avaliação, tanto de ingestão de nutrientes individual, como da população, ou mesmo ajudar os nutricionistas no seu trabalho diário, né, fazendo o rótulo e etc. e tal. E eu vim com a proposta do quê? De utilizar esses dados, né, da tabela e criar um software, um sistema de informação para ajudar o nutricionista no consultório. Como eu trabalho com inteligência Certo. artificial e em desenvolvimento de softwares, a minha ideia era criar um sistema que usasse IA para calcular esses cardápios de forma automática. Então, era assim, digamos assim, personalizado. O Ah, que paciente gosta legal. disso, Ah, daquilo, daquele outro e não gosta desse. O cardápio elaborado ia ser dessa forma, né? E calculado automaticamente, porque hoje, na prática, a gente tem que calcular tudo na mão. Tipo, na tudo que é mão. feito é tudo na mão. A gente não tem um sistema automático que faça isso, né? Ou Entendi. você tipo, prescreve, mas se você quiser saber exatamente quanto de energia, quanto de carboidrato, proteína, você tem que calcular tudo na mão. E essa foi a Certo. proposta quando eu vim para cá. O que aconteceu? Tinha outra doutoranda, né, que terminou também na mesma época que eu, mas ela acabou indo trabalhar na FAO, na Itália. E ela trancou o doutorado dela. Só que eu precisava dos dados para terminar o meu trabalho. Aí, Nossa. aí foi desesperador, porque eu não tinha os dados e eu tinha que tocar o meu trabalho. Eu não Sim. podia trancar o meu doutorado. Aí a Aham. Eliana entra nessa história, e foi a Eliana que começou a trabalhar com isso. Para mim foi uma grata situação, porque eu aprendi muito com isso, e aí eu também aprendi a trabalhar com os dados, que é o que eu trabalho hoje. Eu não trabalho somente com o software, eu trabalho com toda a parte de elaboração da tabela, inserção dos dados, né? Então a gente lançou a versão 6.0 em 2017, né? Aham. Que inclusive foi uma matéria do Jornal Nacional. O meu trabalho ele foi premiado no Congresso em Buenos Aires, né, em 2017. Em 2019, a gente já lançou a versão 7.0,
Agora a gente já está na Aham, versão 7.1, né? No ano passado, aham, esse trabalho, como a gente fez o cálculo, a gente apresentou lá em Portugal, tanto que eu consegui um estágio lá, para entender um pouco melhor como é o cálculo das receitas na Europa, né, que é uma forma diferente. tá, E nós temos dois aham. aplicativos da tabela também disponíveis, tanto versão iOS quanto versão Android. Então a pessoa pode fazer o Ah, download do aplicativo gratuito, ETBCA tá, App, né, para consultar. tá. Na verdade, você quer saber quanto de energia, quanto de carboidrato tem num prato de arroz, numa salada, você consegue acessar pelo seu celular e fazer essa consulta. Ou então, se você quiser, por exemplo, saber quanto de energia você está consumindo no dia, você tem uma aplicação dentro do aplicativo que faz isso. Coloca lá o café, o açúcar, o leite, o pão, a manteiga, ele vai te dar quanto de energia você está consumindo. Então, esse foi o meu Ah, que trabalho de doutorado. bacana! Aí, Aham, aí, na sequência, o que eu acabei fazendo? Entrei no pós-doutorado, eu fiz o meu doutorado com a professora Elizabeth, que foi uma certo. das elaboradoras da tabela, e o meu pós-doutorado agora Aham, com o professor Franco, que foi também um dos elaboradores da tabela. Então, eu continuo aham. trabalhando hoje com a tabela, né? Continuo junto com a Eliana inserindo os dados na tabela, atualizando. A gente está hoje com 5.200 alimentos. Nós tínhamos Meu Deus! 1.900 quando a gente lançou. Nossa, que E legal, é né? muito legal. E a diferença maior é que, assim, quando você faz a consulta, por exemplo, você vai encontrar lá arroz. Tem o arroz cru e o arroz cozido. O polido e o integral. Mas também tem o Tá. arroz cozido com óleo, com cebola, com alho e com sal. Ou seja, a forma como Nossa, a gente que. consome, Tá, que tá. usualmente as tabelas não apresentam. Elas só apresentam cru cozido. Então, assim, ele facilita, né, tanto para o profissional quanto para o leigo, para quem for consultar. Por quê? Porque já é a forma como você consome. Ah, tem uma salada, já está temperada a salada. Ah, tem uma carne, já tem o tempero, já tem o molho de tomate, já tem o sal. Tudo para facilitar realmente quem está fazendo essa consulta. E o aplicativo também tem todas essas possibilidades. Agora no Nossa, pós-doutorado, é bem legal. Agora no tá. É pós-doutorado, o bem que eu estou legal. fazendo? Eu estou melhorando o software, na verdade, era um piloto, né? Agora eu estou trabalhando porque eu só trabalhei com adultos saudáveis para validar a técnica. Então agora eu estou trabalhando com ciclos de vida, ou seja, criança, gestante e também com algumas doenças, para que isso possa ajudar realmente o profissional de saúde dentro do consultório a otimizar o seu atendimento, né? E aí, puxando para o gancho da questão da própria tabela, saiu na semana passada, né? Foi publicada a pesquisa de orçamento familiar de 2017 e Aham, 2018, né? aham. E ela foi totalmente avaliada com os dados que nós produzimos. Então, as receitas foram calculadas por nós e toda essa avaliação foi com dados prioritariamente nacionais. Aham. Então vamos repetir só o nome de como é que o Ah, pessoal pode achar esse então, aplicativo que eles estão perguntando tá. aqui. Na plataforma, na loja de aplicativos do celular, né, tanto o iOS quanto o Android, TBCA PP, TBCA App. Tá. Então deixa eu colocar aqui Aham, já. TBCA. PP. Pronto. Aí já fica ali para quem. Isso, aham. E a pessoa Isso, consegue fazer legal. Isso. Só não tem aquele A, Bel. É tudo junto. TBCA, PP. Ah, então. Ah, é. Acho que o povo vai entender. Colocando o TBCA Tá. lá, você vai conseguir encontrar. Pronto. É. TBCA, gente, fica mais Isso. fácil. Esquece o Aí é resto. o É um TBCA-PP. aplicativo. É um Aham, aplicativo que vai estar lá. é um Qualquer aplicativo. dúvida também pode mandar mensagem e a gente acaba respondendo. Tanto esse que é o Aham. meu, eu entrei no meu Instagram, que é mais o voltado aqui para o Scrap, mas vocês têm O o meu, Scrap. É, mas tem o meu outro Instagram, que é o Cristinutri, que lá também respondo, não tem problema nenhum, legal. né? Sabe que eu vejo assim uma evolução, porque eu comecei a trabalhar lá no Bloco 14 em 2000, não. 1900, eu casei em 90, eu casei em 91, meu Deus, esqueci. Isso, TBC-APP, é 1900. certinho, só que é tudo Isso junto. aí. Aham, isso aí, Tudo junto, tudo tudo junto. junto, Tá. isso. E assim, eu conheço a professora Elizabeth desde aquela época, né? Assim, enquanto
Eu tive diabetes gestacional e foi ela que me orientou na Uhum, época. O Fernando tem 22 anos agora, né? Então, assim, a gente que trabalha, teve uma carreira assim, administrativa na USP e continuo tendo agora como terceirizada, vamos dizer assim, né? A gente acompanha um monte de coisa legal que acontece, né? A gente está ali inserido uhum. naquele espaço e a gente vê tanta coisa legal que na época, né, não tinha tanta visibilidade e nem Sim, a facilidade com que você está apresentando é, agora. Então, assim, hoje a gente tem um aplicativo que você entra lá e faz isso, né? E quantas é. pessoas, assim, naquela época, ela Que estava era no ali papel. catando isso. Assim, quando eu entrei, a ideia principal era conseguir transformar esse banco de dados em algo que fosse viável para as pessoas consultarem, né? O mais importante ainda era a questão de segurança de banco de dados realmente, né? E assim, num primeiro Certo. momento, até tanto o professor Franco quanto a professora Elizabeth, eu entendo que eles tinham um pouco de receio de colocar isso no ar, né? Mas, para que a Ah, tabela fosse conhecida, existia essa necessidade. Hoje eu desconheço uma tabela no mundo semelhante à que a gente tem aqui no Brasil. Porque as tabelas ah, que estão aí disponíveis, elas são assim, cru cozido, ou é um alimento industrializado, ou é um alimento baseado em rótulo. Os nossos não, são dados analíticos realmente. Ou eles foram certo. analisados para aquele fim, ou eles foram compilados de um lugar, mas eles realmente são analíticos, né? E também a preocupação que a gente teve desse pronto para consumo, né? Então, assim, é o arroz, mas é o arroz com óleo, com cebola, com alho, tenho com sal, tenho sem Ah, sal. Ou seja, como você consome realmente, que é a praticidade do dia a dia de quem está utilizando uma tabela. É isso que a gente aham, considerou, né? Então, quando você vai até fazer a consulta, a gente tem uma série de filtros por tipo de alimento, por exemplo, é um alimento in natura, é uma preparação. Agora, nessa fase do meu pós-doutorado, tem os alimentos sem glúten, os alimentos sem lactose, ah, tem os, nossa, agora. é, tem, tem os alimentos, por exemplo, com alteração de textura, que são aqueles voltados para uma criança ou para um paciente idoso que tem dificuldade de engolir. Então, a gente já tem todas essas gamas de tipos de preparação para outras situações que não a tradicional que a gente tem. E a gente não tinha isso na Aham, tabela, a gente não tem isso certo. em outras tabelas, né? Então, assim, foi um Aham, marco muito grande a gente ter lançado a versão 6.0, né? Com todas as dificuldades que a gente teve, tipo, a gente aprendeu muito com os nossos erros, né? Para chegar na versão que a aham, gente tem hoje, que é, nossa, não tem. A gente consegue fazer a alteração do alimento numa área administrativa, inclui os alimentos, é tudo muito mais fácil, tanto que a gente chegou a 5.200. Eu tenho mais 100 aham. alimentos prontos, só faltando a classificação Para para poder subir, inserir. que são os Aham. alimentos veganos e vegetarianos. Então, assim, Nossa, é que show de super bola. legal, bem Nossa, legal é mesmo. um orgulho, né? A gente trabalhar É num lugar muito assim. orgulho, é muito orgulho. Eu digo assim para mim que é um orgulho porque eu consigo ver que eu consigo fazer um pouco de diferença na vida profissional das pessoas, digamos assim, né? Participar de Aham. tudo isso. Eu tinha entrado com um objetivo, mas eu estou saindo com outro, assim, completamente diferente. Eu me sinto realizada. A É, expectativa foi nossa, ultrapassada, né? ultrapassada muitas vezes, assim, né? Então, Aham, assim, nesses meus 6 anos de São Paulo, eu me sinto extremamente realizada. Na próxima segunda-feira é o dia do nutricionista, né? Eu fiz vinte e ah, dois anos de formada agora, então, assim, para mim aham, é uma grata conquista tudo que aconteceu durante esses anos aí de doutorado e pós-doutorado. aham. E, gente, e aí a gente fica conversando aqui de trabalho e tudo, mas a gente tá na... Opa, desculpa, A gente caiu. caiu meu celular aqui, peraí. Perdão, perdão. A Deu. gente gosta de mesclar assuntos, né? Então, Sim, assim, claro. a gente tem. Parece que uma hora é muito, mas não é. Não é pouco, E né? aí, nesse tempo da quarentena, o que é mais legal é o que eu já tinha falado no começo. A gente fala um pouco do trabalho, mas fala, assim, de questões, de coisas que podem nos confortar, né? Eu vou até usar essa palavra, confortar nesse tempo de pandemia, que nem você tem Uhum. família longe e tudo. E mesmo a gente que não tem família longe, que tem família perto, não está podendo Não. É. né? Que nem assim, Uhum. a minha mãe fez aniversário agora dia 15 de agosto, minha mãe completou 94 anos.
E eu fiquei assim, meu, queria tanto dar um abraço na minha mãe, né? Mas queria tanto. Ela mora aqui no mesmo quintal, mas a gente tem todas as Tomou todo o regras para cuidado. cuidar. Aí eu peguei e fiz assim, fui com um lençol, joguei um lençol nela e dei um abraço, né? E aí ela falou, por que isso? Eu falei, ela tem hora que ela não entende muito bem. Eu falei, mãe, porque esse é o É jeito que para a gente evitar, pode, né? pra gente É, para pode. evitar. E assim, e o que é legal dessas lives é assim, é trazer coisas que podem nos auxiliar, nos inspirar, né? Para assim, é trabalho, e tá todo mundo trabalhando muito agora, sabe? Muito mais do que Tá se eu estivesse muito, lá a na gente, USP. muito mais, Muito muito mais, mais, muito mais. muito mais. Muito mais, porque às vezes eu tô aqui assim, a Cláudia pega e fala assim, Isabel, tal coisa, e a gente começa a trabalhar. Quando a A gente gente vai está ver, trabalhando em 4 projetos ao mesmo tempo agora, para você ter uma ideia. Todos voltados para a então, tabela. 4. Exatamente. Então, acho que está todo mundo trabalhando muito. Sim, Mas eu gosto de fazer uma pequena advertência no sentido assim: vamos reservar um tempinho para para a nossa gente saúde mental. fazer isso, para a gente quebrar isso. Então, assim, Sim, estamos trabalhando mais, mas em que horas do dia que a gente vai colocar alguma coisa para a gente, para o nosso conforto, né? com E certeza. aí a Cristi faz um trabalho lindo, maravilhoso, que eu já tive a oportunidade de conhecer, ela já levou lá no centro de pesquisa, a gente conhece ele ao vivo e a cores, né? Uhum. E ela é entusiasta disso, ela tem aqui a página dela no Instagram, que é muito legal. E aí eu falei, Cristi, eu quero conversar um pouquinho de cada coisa, né? Quero Sim, falar um pouco do trabalho, que é super inovador, que, né? E dessa questão do scrap, né? Então, acho que agora a gente podia passar para essa linha claro, aí, né? sim. Para as pessoas ver. Porque você me falou tanta coisa legal na nossa reunião, né? Assim, Uhum, tipo, o que, que a gente tem, o que, que a gente precisa usar, tipo de material, e eu acho uhum. que agora a gente pode seguir por essa linha aí. Claro, com certeza. Então, scrapbook, né? Eu não fazia nem ideia do que era. Eu morava em Curitiba ainda, né? E tinha uma colega de trabalho que era meu aniversário e ela me deu um cartão, né? Na verdade, era como se fosse um cartão, mas era um quadro, 30,5 por 30,5. E aí lá tinha algumas páginas bonitas, recortadas, tinha escrito amigos e um lugar para pôr uma foto. Achei bonito, nunca tinha visto. Daí eu perguntei, nossa, que legal. Ah, eu faço. Isso se chama scrapbook. Eu falei, tá. Ah, então é isso e tal. Eu falei, ah, que legal. Aí eu comecei a me aproximar mais dessa colega, comecei a visitar algumas lojas que, tipo, era o boom no Brasil, isso em 2006, né? 2006, 2007. E essas lojas de artesanato de scrapbook estavam vindo para o Brasil. O que é o scrapbook? Então, a gente comentou um pouquinho no começo aí. É você trabalhar com recortes de papel, cujo objetivo principal é guardar memórias. Eu sempre falo assim que na nutrição a gente tem muito o comfort food, né? Que é a comida de afeto, a comida de tradição, que te remete a alguma coisa. O scrapbook não é diferente, a gente não trabalha com alimento, mas a gente trabalha com memória. Então, assim, é um álbum de memória, uma coleção de memórias. Começou lá, como eu havia comentado, com a rainha Vitória, há muito tempo Ah, atrás, e quem preconiza isso muito, quem trabalha muito com isso, são os Mormons nos Estados Unidos, né? Então, eles usam ah, tudo. Álbuns, livros antigos, pedaços de cabelo, fitinhas, papel de embrulho, tudo que você possa imaginar que possa ser guardado, você guarda. Na época moderna que a gente não usa só esses recortes, a gente usa fotografias também. Então, hoje o scrapbook, de uma forma moderna, é você fazer um álbum de recordações usando todas essas técnicas, materiais, junto com fotografias. Realmente, os Estados Unidos é o grande, digamos assim, a vanguarda, na verdade, do scrapbook. Você tem muitas shoppings só disso, tem uma feira gigantesca que acontece lá, que tem lançamentos anualmente, né? E aqui no Brasil, em 2006 começou, deu uma parada, porque o grande problema na época, que foi porque eu parei, na verdade, de fazer, era tudo importado, acaba sendo tudo muito caro, né? E eu voltei agora. Eu cheguei a abrir um ateliê na época, junto com essa colega, a gente comprou uma série de materiais, mas era uma época bem complicada da minha vida, e eu acabei deixando de lado, porque eu não tinha condições de me dedicar a isso, tive que mudar de trabalho, uma série de situações, mudei de cidade, acabei abandonando.
Em 2018, depois que eu mudei para São Paulo, no ano seguinte eu conheci o meu marido, né? A gente casou no ano passado. E em 2018, depois que a gente foi morar junto, né? Em janeiro eu pedi ele em casamento. Ah, é uma história Aí, linda, gente. Tem que fazer uma live só para falar só para disso. contar, é muito legal. Eu conto para as pessoas, é super legal. E aí eu falei, poxa vida, né? Eu tô perdendo tempo, né? Eu podia registrar tudo isso, né? Eu já fiz isso para tantas pessoas, só que eu não tenho nenhum álbum meu. E aí eu voltei. Falei, quer saber? Eu vou voltar a fazer scrapbook. Aí na casa da minha mãe, lá no sótão, na casa da minha mãe, tinha as minhas caixas de material que eu fui resgatar. E aí eu voltei para o mundo do scrapbook. Tanto que o meu Instagram tem só 6 meses. Ele é novíssimo, porque foi na época que eu retornei a fazer scrap, né? E nesse meio tempo foi uma grata surpresa, porque eu descobri que muitas marcas nacionais acabaram sendo lançadas. Isso facilita muito. Ferramentas nacionais foram lançadas. Por quê? Porque acaba sendo mais barato. E o mais importante de tudo isso é que na época eu me prendia muito a usar uma única coleção, ou se eu não tenho uma ferramenta, não vai dar para eu fazer. Só que não é esse o objetivo. O objetivo é você trabalhar com o que você tem. Muito bem se você tem uma ferramenta, muito bem se aquela coleção você pode usar, mas não necessariamente você tem que usar só aquilo. Você pode fazer outras formas. A ideia é que você procure usar o que você tem disponível, né? E foi aí que eu retornei ao scrapbook, né? Contando a minha história, né? Que foi desse meu casamento, e contando a história de outras pessoas também. Então, aí foi uma grata surpresa quando começaram a aparecer uma e outra encomendinha, né? E agora eu faço álbuns para as pessoas e para mim também. E foi o que, na verdade, me salvou nessa quarentena. Na verdade, como eu estou no grupo de risco, eu tenho asma, né? Então eu estou em casa desde o dia 17 de março, foi quando a USP fechou, né? E eu não saí mais. Então, assim, meu marido ficou um tempo em casa, ele voltou a trabalhar, mas eu realmente me isolei praticamente de tudo. Continuei trabalhando em casa, só que é muito complicado. Você tem uma vida, você tem os seus compromissos, você sai todo dia. Eu levava a Josefine passear todo dia, de manhã e de tarde. Final de semana eu nunca parava em casa, a gente estava num parque, estava viajando, e de repente você não tem mais essa vida, né? E aí uma das formas foi essa realmente. Às vezes eu estava muito estressada, meu marido falava, não, vai cortar papel, deixa eu pegar minhas coisas aqui, deixa eu ter essa minha hora de abstração. Foi a melhor coisa. E aí eu acabei entrando de cabeça mesmo, né? Eu acabei conhecendo um perfil de Minas Gerais, de Uberlândia, a Arte Papi, não sei se a Lelê está por aí, ela falou que vinha, numa dessa ela assiste depois. É um grupo de scrappers que montam caixinhas que vêm todo mês para sua casa para fazer projetos, né? E aí realmente eu me descobri. E aí eu criei o Scrap by Christie, né? Fiz uma marca. E é isso. Agora, a foto de chamada da live foi essa que está aqui atrás, né? A minha mãe fez essa casinha de MDF para mim, com os projetos que eu já fiz até agora, né? No final eu mostro. E é isso, né? Tem algumas encomendas para as pessoas que eu dou de presente, mandei várias pelo correio e é muito legal. E agora, como eu trabalho, eu nunca fiz curso, na verdade, eu participei só de um evento que teve em São Paulo, em 2007, mas não era um curso, era um projeto fechado, foi no Hilton, né? Mas eu nunca fiz um curso de scrapbook, né? Existem cursos, mas eu nunca participei de um. E na época tinha muita revista, você comprava revistas, né? Mas hoje em dia a gente não trabalha mais com papel, né? A gente trabalha com o meio digital. Então, através do YouTube, né? Fui descobrindo as coisas, vários canais internacionais, Rússia, Espanha, Estados Unidos, e o que eu queria aprender eu ia no YouTube. E eu forçava até conseguir, não, eu quero isso daqui. E aí eu ia fazer um igual. E foi aí que eu comecei a desenvolver as minhas habilidades aí, tanto de encadernação, quanto de pop-ups, que são aqueles álbuns que tem movimento. Aprendi tudo no YouTube. Legal. Foi tudo no YouTube, né? Tanto que eu já gravei 2 tutoriais. Um eu ensinando a fazer uma técnica chamada foil,
que é uma técnica lá que usa papel laminado, e a outra eu vou postar amanhã, que a gente usa stencil e massa acrílica, que você pode pintar com giz pastel ou com tinta. Porque as Ah, que pessoas pedem, bacana. você vende aula, você vende o PAP, que é o passo a passo. Eu falei, não, eu faço por encomenda. Mas agora eu pensei, quem sabe, vou É outra compartilhar isso com demanda. as pessoas e vou começar a fazer tutoriais. Aí o meu marido fez Sim. uma estrutura de cano mesmo, né? Aham, Bem aham, caseira, para eu conseguir colocar o celular ali na minha escrivaninha. Aí eu comecei a gravar, bem caseiro mesmo, né? Mas aham. é isso, na verdade é essa a realidade. Por que não também compartilhar esse conhecimento que eu tenho com as outras pessoas e Sim. para as pessoas também fazerem, preservarem as suas memórias. Eu acho que é bem válido isso, né? Com o que você tem em casa É. também. E é isso. A minha filha, quando fez 15 anos, ela ganhou um álbum, né, de presente, onde as Uhum. pessoas assinavam no dia Assinam. da Uhum. festa, tá? Sim. E era todo da cor, que era lilás, então era todo de fitinha, tal. Ela Uhum. tem o álbum guardado. O scrap, a gente pode dizer que ele é parecido com o patchwork, aquele emenda de tecido? Tá na mesma categoria ali ou não? O É um que que você acha? artesanato, é um trabalho artesanal também. Poderia dizer que sim. Na verdade, você não. É, É que existem várias técnicas dentro do scrapbook, diferente, por exemplo, do patchwork, que você corta, você recorta, faz as costuras e monta os cenários. Existem, Certo. por exemplo, várias abordagens do scrapbook e várias técnicas, né? Então, assim, é um trabalho artesanal cujo objetivo é esse realmente. E aí vai para um estilo, para outro, mais vintage, mais shabby, que é Aham, essa pegada mais, assim, mais antiga, né? aham. E as técnicas N que falam, né? E aí você tem os N elementos, tudo acaba sendo termos em inglês, mas a ideia realmente é essa, é você conseguir contar a sua história no papel. Ontem eu estava assistindo um filme e aí a mãe fez uma capa para a criança, assim, e era pedacinhos de roupa de quando eles eram criancinha e Uhum. foi emendando. Então, assim, quando você falou do comfort food e, né, do papel, eu fiquei pensando nisso. Falei, nossa, eu tenho tanto umas coisas aqui das crianças, né? Eu não tenho habilidade com papel, mas eu acho que eu teria com um tecido, Com né? tecido, por que Fazer não? Sim, Fazer aquelas cobertinhas que uma conta a coberta, história, não uhum. é? E põe o pedaço da camiseta que foi no intercâmbio, e coloca o pedaço do vestido que fez a primeira comunhão, sei lá, umas Sim, a coisas ideia assim, é né? essa realmente. Conta, conta a Sim, história, né? com certeza. Tem uma das páginas do primeiro álbum que eu fiz, na verdade, o álbum do recomeço que eu falo, é um álbum, um book preto, né? Eu comecei a colocar algumas das nossas fotos. Aí uma das páginas foi um pedaço que sobrou de um recorte do meu vestido de casamento. Aí eu coloquei um Ah, que pedaço do legal! vestido, elas bordaram um pedaço para mim de uma das apliques e eu Sei. coloquei na página com uma foto nossa. Uma outra Aham. foto foi uma folha, porque como era inverno, eu casei em Gramado, depois eu conto um pouquinho dessa história. Eu Isso. casei em Gramado no inverno, e aí veio uma folha do hotel que a gente ficou, eles deram uma folha de recordação. Aí tem a folha junto com uma página, a, a tabuletinha, onde a gente jantou no dia do nosso casamento, tá junto. Então é isso, é você guardar essas pequenas lembranças, né? Para que quando você olhar aquele álbum, você lembre o que que aconteceu, né? E a gente faz muito o journaling, que é o quê? Você escrever no álbum realmente, com a sua letra mesmo, Certo. as suas Tá, emoções, o tá. que aconteceu naquele momento, para recordar, né? Porque hoje a gente Ah, não tem muito disso, né? A gente tira não. muitas fotos e fica tudo no celular, você não consegue compartilhar com as pessoas, às vezes você nem olha, você esquece, aí você troca de celular, perde essa informação, Ave perde o Maria. celular, né? Perde essa lembrança. Às vezes fica lá no Facebook, no Instagram, mas você não compartilha com as pessoas. É diferente de você É pegar algo verdade. físico, né? É Então, assim, verdade, é verdade. você pega um álbum com 40 fotos, mas escolha 40 fotos. Aquelas fotos que representam para você, e escreva ali. Hoje mesmo eu É. estava separando algumas fotos de quando a gente foi apresentar um trabalho lá no México. Nossa, que emoção! Tipo, dava para Ah, lembrar o que aconteceu em cada momento, né?
lá Aham. do que aconteceu lá. E essa é a ideia, realmente. Olha, para as próximas casas que eu visitar para fazer organização, eu vou começar a sugerir, porque é assim, porque tem algumas casas que as pessoas têm tanta coisa guardada, mas ela não dá o devido valor para Valor. aquilo, né? Uhum. Então, assim, é pedaço de coisa jogada em gaveta, é caixinha, cheia. Então, acho que Prioriza. essa seria uma saída. Escolher algumas coisas e fazer um belo álbum, Um belo porque álbum. se representa, a gente tem que valorizar, Tem que né? valorizar, com certeza. Se representa, precisa valorizar. Ah, é um Ai, que ticket de bacana! cinema, E é um bilhete. Eu, você eu, sabe eu o que eu faço. tenho? Eu tenho um caderninho. Quando eu estava me preparando para casar também, eu tenho todas as notas fiscais das compras, o Sim, sofá, não sei o que, eu tenho tudo grudado. E os é, cartões dos presentes de casamento. sim, Eu com tenho tudo certeza. guardado isso. Normalmente, quando eu faço álbum, por exemplo, quando eu faço álbum de nascimento, eu deixo um envelope, um envelope em papel vegetal, no final, para que a pessoa guarde ali dentro, é a pulseirinha da maternidade, um cachinho de cabelo, porque normalmente esse álbum é do primeiro ano, né? Então, assim, Tá, tá. do que a gente chama do mêsversário, né? Então, escolha 4 fotos, 5 fotos de cada mês e guarde ali, né? Você vai ter muito mais, mas aquele álbum é especial que vai te acompanhar durante esse primeiro ano. Do casamento não é Uhum. diferente, né? Então, guarda aquelas coisas que são as principais, né? E fica ali guardado para você. Fica, né? Você sabe que eu tenho todos os dentes dos filhos? Eu tava olhando esses dias porque eu te contei que eu fui no dentista Uhum. e aí eu fui pegar meu. Tem todos os dentes. Se levar lá pra minha dentista, que ela vai achar isso um horror, mas pra mim significa muito. Sim, com certeza, né? E Cristi, fala rapidinho. Fala rapidinho pra não, gente do claro. casamento. Do Ah, o casamento. casamento. Do casamento, Porque, então. olha, já são 15 para as 10. Nossa! Então, conheci meu marido aqui em São Paulo, a gente se conheceu no dia 6 de junho de 2015, né? No chat de bate-papo do UOL. Mas, na verdade, nós já Nossa. tínhamos nos conhecido em outubro, mas acabou não dando certo. Aí nós conhecemos em 2015, né? E nós começamos a sair, conversar, e etc e tal, e a coisa foi acontecendo. E noivamos no dia 6 de junho de 2019, né? Tanto que a nossa aliança de casamento consta a data do dia que a gente se conheceu. Ah, Nós que legal. casamos no Casamento dos Sonhos, em Gramado, que é tipo Las Vegas, né? No dia 6 de julho de 2019. Dia mais frio do ano. No dia anterior tinha previsão de neve, estava muito frio, né? E a gente fez tudo pela internet. Tudo. O aluguel do carro que nos levou, o fotógrafo, o maquiador, barbeiro, né? A única coisa que a gente comprou presencial foi sapato e roupa, né? E nós escolhemos os nossos, né? E Aham. foi realmente um casamento dos sonhos. Foi algo assim muito bonito e inacreditável. Tem fotos, tem um álbum que eu fiz, deixa eu até. Que é esse aqui. E aí tem as fotos do nosso casamento. Aham. Ele Ai, tem que um legal. vídeo, tem um vídeo dele aí no Instagram, aí vocês conseguem ver ele inteiro. Deixa eu só achar a foto que eu mais gosto, pera lá. Aqui. Ah, é linda essa foto, né? É É. linda. E Todas aí, elas são. Aham. então assim, no primeiro momento, o que eu fiz foi, os álbuns que eu fiz até agora foram para contar a nossa história, né, realmente, né, de momentos nossos. O álbum que eu falei de, do México foi esse aqui, que Ah, não, que legal. Vou eu não fazer fiz, isso com o meu americano. eu não fiz o vídeo ainda, mas depois eu vou fazer porque eu tenho que terminar. Então, cada um desses álbuns é um pedaço da minha história e do Du, Aham. né? E É é, e muito é essa ideia. lindo. É muito É, legal, é bem bonito. é. Tem uma pergunta, Cris, se você tem uma dica para armazenar, a pessoa está falando aqui que a Tayana,
ela ganhou um scrap e depois de um tempo as lembranças embolaram. Se você tem alguma dica para armazenamento. O que embolou? Não Enrolaram. entendi. Embolaram. Emboloraram. De bolor. Nossa, a É de tendência bolor. é não acontecer isso, porque tanto o papel quanto a cola, eles são acid free para não acontecer esse tipo de situação. Provavelmente ele ficou em algum lugar úmido e aí aconteceu isso. Ah, O tá. certo é você colocar ele num plástico e num local seco, É, para que não aí para aconteça. ficar. Porque a tendência o tipo do papel é para que não aconteça isso, realmente. Ele vai aguentar bastante tempo. Aham. Ai, que conversa boa, né? A gente ficaria aqui falando a noite. Quando a gente Nossa, gosta de uma coisa, a gente começa a falar, não para mais, né? Mas a gente aham, vai ter que ir para outro lado agora. sim. Querida, sempre quando vai terminando, e a gente já está indo para o término da nossa live agora, Uhum. eu faço uma finalização aqui e como agradecimento, eu quero ler uma mensagem para você E eu quero deixar uma e mensagem explicar. também depois. Tá. O processo de coaching, ele prevê assim que no final da sessão, o coach escolha uma tarefa para fazer, que é o que eu falei, a gente está sempre fazendo ações, né? A gente não fica só brisando. E então, aqui nas lives eu tenho proposto ações. Eu não deveria fazer isso, mas eu estou propondo ações, né? E vou deixar uma mensagem para você. Eu escolhi uma mensagem da sua área de nutricionista, tá? E a ação também é na área de nutricionista. Mas eu sei que você já escolheu uma frase super bonita para acabar, e aí vai acabar ficando com as duas coisas, Aham. tá? Queria aproveitar aqui, antes de ler antes de ler a mensagem, que amanhã eu vou conversar com a Nayara e com o André. Eles são pais de coração. Eles adotaram 3 crianças e eles vão compartilhar com a gente amanhã como que é essa Que nova legal. vida. Faz um aninho que eles estão com as crianças. Ai, que show. Então, a mensagem é assim: não coma menos, coma melhor. Perfeito, é isso aí. Olhe na Escolha o que tabela e comer come. melhor. Olhe na tabela e coma melhor. Não coma menos, coma É melhor. melhor. E a tarefa é fazer um cardápio da semana. Sabe que eu fiz ontem, eu fiz um cardápio para o mês inteiro. Porque assim, a gente está aqui em casa e vai comendo uma coisa, vai comendo uma outra. Quando você vê, você fala, meu, passou. Todo mundo passou do limite. Acho que Sim. assim, né? E ainda mais Então, agora que a gente está direto em casa. é. Então, fazer um cardápio. Gente, vamos fazer um cardápio da semana. A gente Sim. compra com mais sensatez, não fica comprando É mais crítico naquilo que desesperadamente. come Isso. Escolhe o que vai comer, faz um e não vai cardápio fazer compra legal. com fome. Isso, também. E, Também, e isso é leva a muito. lista de compra para o mercado para comprar só aquilo que precisa. Perfeito. Hoje eu fiz ratatouille com ratatouille. Meu técnico tá quer falar isso. Penne com ratatouille. Aí ele falou assim, mas isso não é comida de quinta-feira. Eu falei, mas aqui é, né? Nós estamos na quarentena, vamos comer bem, pelo menos. Sim, Querida, foi um prazer conversar com foi você. um Queria que você prazer, deixasse sua com mensagem, certeza. tá? É Para a uma, gente encerrar. aham, é uma frase que me acompanha, acho que desde que eu me mudei para São Paulo, diante das dificuldades que eu encontrei quando eu cheguei aqui, que eu não conhecia ninguém, que eu meio que caí de paraquedas aqui, apesar de ter o meu treino lá, União da Vitória tinha 58 mil habitantes. A USP tem Uhum, 85 mil por dia, imagine. pois é. E no meu segundo dia de São Paulo, eu já bati o carro e arranquei o para-choque. Então, assim, foi um. Olha, eu contando as Estreou coisas que com eu chave de passei ouro. aqui, as coisas que eu passei aqui, olha, mas não me mudo daqui por nada hoje. Então, é uma frase da Cora Coralina, né? É que eu tenho mais chão nos meus olhos que cansaço nas minhas pernas, mais esperança nos meus passos que tristeza nos meus ombros, mais estrada no meu coração do que medo na minha cabeça. Ou seja, resiliência sempre. A gente é capaz. A gente é ser humano, é adaptável, apesar das dificuldades, a gente consegue se adaptar e levanta e bola para frente.
sacode a poeira e dá a volta por cima. Com toda certeza, né? Tá legal. Obrigado, Cris, por você ter me Obrigada. dado essa hora. Adorei conversar com você, adorei te rever, né? A gente tá morrendo de saudade de todo Com mundo. certeza. Centro de pesquisa fechado, a gente só fala por e-mail, só fala por WhatsApp, então a gente quebrou, matou um pouco a saudade aqui. Super obrigado. Obrigado Eu que agradeço a oportunidade. Ficaram aqui, né? Que ficaram aqui com a gente essa uma hora. E nos sigam o nosso trabalho. Sigam. Se tiverem dúvidas, só mandar mensagem. Tem nesse meu perfil aí do Scribe by Christy, mas tem o Christy Nutri também. Qualquer coisa, eu estou à disposição. Maravilha. Cristi, super obrigado e até breve. Até breve. Se Deus quiser, até breve. Até tchau, breve. Gente. Tchau, Obrigada tchau. por vocês terem ficado aqui com a gente. Tchau, tchau.